Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e este é o episódio número 29 do nosso podcast. Neste episódio nós vamos conversar com vocês a respeito da questão atinente à taxatividade mitigada pela urgência das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Eu recebi aqui vou tratar desse tema porque ele foi sugestão aqui de alguns de nossos alunos, tá bom? A quem desde já agradeço. Vamos em frente. Em julgamento proferido pelo STJ em recurso especial repetitivo, se firmou a seguinte tese, aspas, o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa tese foi firmada pelo STJ em 2018, 5 de dezembro de 2018, no julgamento do recurso especial 1.704.520. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi e a decisão foi proferida pela Corte Especial. Pois bem, como essa tese deve ser considerada? Em primeiro lugar, é importante observar o modo como o tema é disciplinado no CPC de 2015, no texto do CPC de 2015. De acordo com a lei, de acordo com o artigo 1015 do CPC de 2015, as decisões interlocutórias, como regra, não são imediatamente recorríveis. Por quê? Porque caberá o agravo de instrumento apenas nos casos ali previstos nesse artigo ou em outras hipóteses também referidas na lei. Mas vejam, no contexto do CPC de 2015, cabe recurso contra todas as decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição. Aquelas que não forem imediatamente impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, poderão ser impugnadas nas razões ou contra-razões de apelação, de acordo com o que prevê o artigo 1009, parágrafo caput, parágrafos 1º e 2º do CPC de 2015. A possibilidade de se impugnar decisões proferidas na fase de conhecimento, nas razões ou contra-razões de apelação, que é prevista ali nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1009, essa hipótese foi concebida para substituir, ao menos funcionalmente, a figura do antigo agravo retido. Na sequência, eu vou fazer uma comparação do sistema hoje em vigor e do sistema revogado. Mas vejam, o CPC de 2015 não considerou o conteúdo da decisão para distinguir as hipóteses de cabimento, de agravo de instrumento e de apelação. Então, por exemplo, pode haver decisões interlocutórias que versem sobre o mérito e são agraváveis. Isso está ali no artigo 1015, inciso 2º do CPC. E pode haver decisões interlocutórias relacionadas a questões processuais que, por não poderem ser impugnadas por agravo de instrumento, já que não estão ali no rol do artigo 1015, ao menos em tese, podem ser impugnadas na apelação, de acordo com o que está no parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC hoje em vigor. A forma adotada pelo Código de 2015 em relação à irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, ela é temperada, seria mais radical. Por exemplo, caso se vedasse em absoluto a recorribilidade dessas decisões. É interessante comparar a lei hoje em vigor com o modo como essa matéria foi disciplinada no Código de 73 e em leis anteriores. Ou seja, vamos tentar identificar aqui como é que a gente chegou ao sistema que hoje está em vigor. O agravo, tal como conhecemos, ele tem suas fontes, vamos chamar assim, nas ordenações. E há autores na doutrina que afirmam que
as querimas seriam a raiz do agravo no direito português. Bom, isso é verdadeiro, né, que o nosso agravo tem sua fonte ali nas ordenações. De todo modo, o primeiro CPC português, de 1876, abandonou a figura do agravo de instrumento e manteve a do agravo de petição. Por curiosidade, né? O que distinguia o cabimento do agravo de instrumento e do agravo de petição era a distância entre os juízos a quo e juízo ad quem, né? Se mais ou menos de 5 léguas. Vejam que o CPC hoje em vigor não prevê mais agravo contra a decisão de primeiro grau, mas apenas apelação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. De todo modo, voltando lá atrás, em geral, o que previa a ordenação filipina vigorou entre nós até o surgimento do Regulamento 737, em 1850, que manteve a distinção entre agravo de instrumento e de petição. À luz do CPC brasileiro de 1939, muito se discutia sobre a natureza de determinadas decisões. Então, as decisões terminativas, que de acordo com o artigo 846 do Código de 1939, eram aquelas decisões que impliquem a terminação do processo principal sem lhe resolverem o mérito, essas decisões eram impugnáveis por agravo de petição. Olha que interessante, né? Aqui se mudou a função do agravo de petição, tal como antes era previsto no Regulamento 737 de 1850. O agravo de instrumento, no Código de 1939, era cabível apenas nos casos previstos em lei. Isso estava no seu artigo 842. Mas algumas dessas decisões eram terminativas e outras de mérito. E aqui começa a ganhar força o uso da correção parcial, que em alguns estados na época chamavam de reclamação, algo que continuou a ser empregado na vigência do Código de 1973. O CPC de 1973 teve a pretensão de resolver o problema em seu artigo 162. Sentenças que extinguem o processo com ou sem julgamento do mérito e decisão interlocutória resolve questão incidente. Abrindo parêntese aqui, o Código de 73 abandonou a expressão questão emergente que era prevista em leis mais antigas, né, que faziam distinção entre questões incidentes e emergentes. De todo modo, no CPC de 73, quaisquer decisões interlocutórias, contra elas cabia agravo de instrumento e contra sentenças cabia apelação. Nesse ponto, vale a leitura da exposição de motivos do então projeto que deu origem ao CPC de 1973, em que está escrito que o critério que distingue os dois recursos é simples. Então vejam que o projeto tinha a pretensão de resolver todo esse problema, né? Isso que eu acabei de ler está no item 33 da exposição de motivos do Código de 73. As sucessivas reformas pelas quais passou o Código de 1973 viria a alterar essa fisionomia. Em sua versão final, as decisões interlocutórias seriam impugnáveis por agravo nas formas retida ou de instrumento. É o que estava no artigo 522 do Código Revogado. Daí então a gente chega ao Código de 2015. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no CPC de 2015 é muito diferente do antes previsto no Código de 1973, em que todas as decisões dessa natureza eram recorríveis por agravo de instrumento retido nos autos. Mas embora isso que eu vou dizer agora possa parecer paradoxal, no ponto, segundo pensamos, se pensarmos assim substancialmente, não houve grande revolução, se compararmos o Código de 2015 e o Código Revogado, né? Ainda que o novo Código tenha alguma restrição à recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. No sistema de 1973, as decisões interlocutórias sujeitavam-se ao recurso de agravo, que ficaria como regra retido, admitindo-se a forma de instrumento em casos previstos em lei, e sempre que se demonstrasse risco de lesão. O CPC de 2015 não previu a forma retida do agravo e restringiu o agravo do instrumento aos casos previstos em lei. No entanto, as decisões interlocutórias não impugnáveis de imediato por agravo de instrumento podem ser impugnadas nas razões ou contra-razões de apelação, à semelhança do que poderia suceder
não é, com o exame do agravo retido, previsto no Código Revogado. De acordo com a lei processual de outros países, a recorribilidade imediata da decisão interlocutória é ainda mais restrita se compararmos com o que hoje é previsto no Código de Processo Civil Brasileiro. Em meus estudos, em especial no curso de Direito Processual Civil Moderno, também no CPC Comentado, eu apresento uma comparação entre a lei brasileira e a legislação de países como França, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, etc. Então, se aqueles tiverem interesse em um exame mais aprofundado do direito comparado sobre essa matéria, eu peço que dê uma olhadinha num desses livros, em que eu faço esse exame, tá? Mas eu gostaria de falar um pouco do direito português, que para comparar o que a lei hoje em vigor naquele país, em Portugal, comparar essa solução prevista no direito português com a solução adotada aqui no direito brasileiro, em especial após o STJ ter fixado a tese da taxatividade mitigada. O direito português, no ponto, é muito parecido com o brasileiro, em especial se a gente considerar a tese da taxatividade mitigada, que eu vou tentar explicar adiante. À luz do artigo 644 do CPC português, contra decisões de primeiro grau cabe apelação, e não apelação em agravo de instrumento, como no direito brasileiro. A apelação é cabível no direito português, por exemplo, contra a decisão proferida em primeira instância que ponha termo à causa ou a procedimento cautelar ou a incidente processado autonomamente. Isso está no artigo 644, 1A do CPC português. Mas vejam, cabe apelação lá também contra decisões do primeiro grau do Tribunal de Primeira Instância referidas expressamente em lei, como, por exemplo, decisões sobre impedimento do juiz, incompetência absoluta, que estão ali mencionadas no artigo 644, 2A e B, dentre outros pronunciamentos que no direito brasileiro poderiam ser encartados como decisões interlocutórias. Decisões anteriores à final podem ser impugnadas no recurso que tem a decisão final como objeto. Isso está no 644.3 do CPC português. Agora vejam que interessante. A lei processual portuguesa prevê também o cabimento de apelação das decisões cuja impugnação com o recurso da decisão final seria absolutamente inútil. 644.2H do CPC português. O advérbio absolutamente aqui revela que no contexto da lei portuguesa as decisões anteriores à final, que aqui no Brasil chamaríamos de interlocutórias, que seriam anteriores à sentença, que é a decisão final, somente são desde logo recorríveis se sua impugnação apenas com o recurso interposto contra a decisão final for de todo estéril, inútil. Nota-se aqui haver alguma similitude com o que sucede no direito brasileiro quanto ao ponto, sobretudo se considerada a variação jurisprudencial recente da taxatividade mitigada, que vamos explicar agora. Como nós mencionamos no começo deste episódio, no julgamento proferido pelo STJ em sede de repetitivo se firmou a seguinte tese: o rol, aspas, o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, fecho aspas. Alguns elementos constantes do voto condutor do acórdão merecem destaque. Primeiro, estabeleceu-se ali que o rol previsto no artigo 1015 é taxativo. Segundo, as hipóteses descritas no artigo 1015 não admitiriam interpretação extensiva ou analógica, falaremos disso na sequência. E terceiro, a inutilidade de se aguardar o julgamento da questão no recurso de apelação corresponderia a uma, aspas, cláusula adicional de cabimento, fecho aspas, do referido recurso. Alguns pontos que merecem esclarecimento. Urgência, no sentido referido na tese firmada, não significa necessariamente algo que deva ser feito com rapidez, por exemplo, sob pena de um bem se deteriorar. É um exemplo, Urgência aqui deve significar simplesmente que a tomada de decisão em momento posterior, por exemplo, no julgamento da apelação, é inútil.
Então é possível demonstrar, por exemplo, que determinada prova deve ser produzida antes da prolação da sentença, né? Ainda que não se trate de algo a ser realizado com extrema urgência. Então pode haver situações em que se admite agravo de instrumento, com base nesse entendimento, mas o recurso não é recebido com efeito suspensivo. Então percebam que a expressão urgência aqui não é usada no sentido tradicional, né? Nesse contexto, talvez entre nós, né, fosse mais apropriado fazer uso apenas da expressão empregada no direito português, em que se alude à absoluta inutilidade de se aguardar o momento de se recorrer contra a decisão final para se impugnar a interlocutória, né? Em determinadas situações, vejam, a parte acabaria sequer tendo interesse em apelar para discutir sobre o tema, razão pela qual deverá ser admissível agravo de instrumento. Certamente, esse critério foi considerado pelo legislador para eleger algumas das hipóteses de recorribilidade imediata previstas no artigo 1015 do CPC. Mas tivesse sido concebido um inciso adicional com redação semelhante à da tese aprovada pelo STJ e a existente no direito português, muitas das dúvidas quanto à interpretação dos incisos do artigo 1015 do Código sequer teriam surgido. Pode-se, de todo modo, concluir, à luz da tese firmada pelo STJ, aqui referida, que será admissível agravo de instrumento sempre que a impugnação da interlocutória, somente em apelação, mostrar-se absolutamente inútil. Ou, com outras palavras, sempre que se revelar, desde logo, a ausência de interesse recursal da parte em impugnar a questão apenas quando do recurso contra a sentença. Como nós mencionamos, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, embora taxativas, são bastante amplas. Mesmo assim, segundo nosso entendimento, essas hipóteses de cabimento devem ser interpretadas de modo adequado à finalidade da lei. Como recordei há pouco, o STJ, no julgado que fixou a tese da taxatividade mitigada, também vedou de modo expresso o uso da analogia e da interpretação extensiva, né, quando se tratar ali dos incisos do artigo 1015. Mas vejam, apesar disso ter sido ali decidido, não há como aplicar um texto legal sem que ele seja interpretado. Logo, é indispensável identificar o alcance das hipóteses descritas nos incisos do caput e no parágrafo único do artigo 1015 do CPC, e o próprio STJ vem fazendo isso, após ter fixado a tese da taxatividade mitigada. Então, exemplo de situações referidas ali na jurisprudência do STJ. A decisão interlocutória que indefere pedido de produção antecipada de prova, que está ali no artigo 381, inciso 1º, pode ser abrangida, conforme o caso, pelo inciso 1º do artigo 1015, porque eu posso estar diante de uma produção antecipada de prova fundada na urgência. A decisão que versa a tutela provisória, que está no inciso 1º do 1015, deve abranger tanto a decisão que concede total ou parcialmente, quanto a que nega, modifica ou revoga a tutela provisória. E assim também aquela decisão que evita se pronunciar a respeito da decisão, postergando a análise para momento posterior, porque essa situação corresponde rigorosamente ao indeferimento da tutela provisória. A redação pouco precisa de alguns dos incisos do artigo 1015 não pode nos induzir em erro. Então, por exemplo, ao dispor que cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo dos embargos à execução, deve-se considerar também a hipótese em que se concede o efeito suspensivo a esses embargos. O mesmo se deve dizer, né, sobre a hipótese que está na lei de redistribuição do ônus da prova, que diz respeito tanto à decisão que defere quanto a que indefere a redistribuição do ônus da prova. Nos casos previstos no parágrafo único do artigo 1015, que diz que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nesse caso se está diante de uma incompatibilidade procedimental, ou seja, do procedimento em que foi proferida a decisão interlocutória com o regime de impugnação apenas por apelação.
Porque, ainda que possível a prolação da sentença, aliás, é necessário, né, no processo de execução nos termos do artigo 925, isso ocorrerá normalmente quando o procedimento já tiver se exaurido e não havendo para a parte, pragmaticamente, interesse em interpor a apelação. A nosso ver, também é impugnável agravo de instrumento, né, por agravo de instrumento, a decisão que julga a liquidação de sentença. Bom, além das hipóteses referidas no parágrafo único do artigo 1015, algo parecido vai poder acontecer, por exemplo, em se tratando de decisões interlocutórias proferidas no curso de procedimento de recuperação judicial previstos na Lei 11.101 de 2005, nos casos em que a mencionada lei não tiver previsto o agravo do instrumento. Eu trato desses e de outros exemplos nos livros, né, que eu mencionei há pouco, no curso de Direito Processual Civil Moderno e no Código de Processo Civil comentado. Eu sigo a linha doutrinária que considera que a norma jurídica é produto da interpretação dos textos normativos. Interpretação esta que nós realizamos com o propósito de resolver problemas. A norma jurídica, desse modo, não é o texto da lei em si mesmo, mas é o texto da lei tal como interpretado pela comunidade jurídica. Como nós temos insistido, o sentido dos textos e dos princípios jurídicos é construído comunitariamente. As decisões judiciais, assim, se encontram inseridas em um todo, não podendo ser consideradas cada uma delas como se fossem partes de um amontoado de elementos estranhos e desconexos entre si. No contexto do CPC de 2015, as teses firmadas no julgamento de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência são consideradas, aspas, precedentes qualificados, fecha aspas. Isso está no artigo 121-A do Regimento Interno do STJ. Como sabemos, há muita controvérsia sobre o que deve ser considerado precedente, mas é inegável que as teses formadas através do julgamento desses repetitivos e IAC também, essas teses acabam integrando o sistema normativo, revelando o modo como o órgão jurisdicional que as emite considera que determinada disposição legal ou princípio deve ser interpretado e aplicado. Sob esse prisma, a partir da decisão proferida pelo STJ a respeito da taxatividade mitigada das hipóteses de cabimento do agravo do instrumento, pode-se dizer que a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias prevista no direito brasileiro passou a guardar muita semelhança com o que prevê o CPC português. Ainda que se afirme que o texto legal, ou seja, o artigo 1015 do CPC, não contemple essa hipótese, e mesmo que nós possamos criticar a orientação firmada pelo STJ, se está aqui diante de um dado normativo que não pode ser desprezado. Qual? Há hoje uma hipótese adicional de cabimento do agravo de instrumento, consistente na demonstração da inutilidade da impugnação da decisão interlocutória apenas em apelação. É isso. Espero ter explicado, essa questão a vocês nesses poucos minutos. O assunto não é tão simples assim como pode parecer. E há outras questões relacionadas aos problemas atinentes ao cabimento do recurso de agravo do instrumento, cabimento de apelação, e eu espero voltar a esse tema em outro episódio. Eu espero ter sido útil com esse exame que fiz aqui. Peço a vocês que, gostando daquilo que a gente comentou, compartilhem este episódio, o nosso podcast, e aguardo aí as sugestões e críticas, a opinião de vocês sobre o que nós falamos aqui. Muito obrigado, um abraço, muita saúde para vocês e até a próxima.